Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Então como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje meditamos uma das passagens conhecidas, profundas de Jesus. É uma parábola. A parábola do semeador narrada no Evangelho de Marcos. Esta passagem revela a dinâmica do reino de Deus em nossas vidas, o mistério da palavra que é lançada como semente e o tipo de terreno que cada um de nós representa ao receber essa palavra. Jesus utiliza a figura do semeador para nos fazer compreender a ação de Deus em nossos corações e a resposta que Ele espera de nós. Ao longo da nossa reflexão, veremos como essa parábola é um guia poderoso para o nosso caminho de espiritualidade, mostrando-nos não apenas como devemos acolher a palavra, mas também como viver uma vida fecunda na igreja. Peçamos ao Espírito Santo que ilumine nossos corações enquanto nos aprofundamos nesta leitura e meditação, que possamos nos reconhecer nas palavras do Senhor, permitindo que a palavra de Deus nos transforme profundamente. O primeiro ponto que Jesus destaca é a ação do semeador. Ele lança a semente em todos os tipos de terrenos, sem discriminação. Isso nos mostra algo interessante. A palavra de Deus é anunciada a todos. Jesus, o divino semeador, não faz acepção de pessoas, mas deseja que todos ouçam e recebam a palavra. Como diz São Paulo em sua carta aos Romanos, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Contudo, a eficácia dessa palavra não depende apenas do semeador, mas principalmente do terreno que a recebe, ou seja, do nosso coração. A semente é a mesma, mas os resultados são diferentes de acordo com a disposição interior de cada um.
Aqui se inicia a nossa reflexão sobre os diferentes tipos de terreno que Jesus menciona. Primeiro, o primeiro terreno descrito por Jesus é o caminho, onde as sementes caem imediatamente e são comidas pelos pássaros. Algumas sementes caíram à beira do caminho e vieram os pássaros e as comeram. Marcos 4:4. Esse terreno simboliza o coração endurecido, fechado à palavra de Deus. Muitas vezes o orgulho, o pecado e a indiferença fazem com que as pessoas nem sequer permitam que a palavra penetre em suas vidas. Quantos de nós, em algum momento, rejeitamos a mensagem de Deus, ignorando o chamado à conversão e seguimos nossas próprias vontades? O caminho duro é um convite à reflexão. Estamos deixando que as distrações e tentações deste mundo roubem a palavra que Deus quer plantar em nós? Para evitar isso, São Tiago nos exorta a ser de cumpridores da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1:22. Não podemos ser como o solo duro, mas devemos abrir nosso coração para que a palavra de Deus germine. O segundo tipo de terreno que Jesus menciona é o solo pedregoso. Outras caem em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol se levantou, foram queimadas, como não tinham raiz, secaram. Marcos 4:5-6. Aqui Jesus fala daqueles que recebem a palavra de Deus com alegria inicial, mas não permitem que ela crie raízes profundas em seus corações. Esse tipo de fé superficial é comum em momentos de entusiasmo espiritual, onde as pessoas abraçam a palavra com fervor, mas, diante das dificuldades e perseguições, logo desistem. Jesus nos alerta sobre a importância de perseverar. A verdadeira fé não é construída apenas nos momentos de alegria, mas também nas provações. Como nos ensina o apóstolo Pedro, a vossa fé, uma vez provada, terá motivo de louvor, glória e honra no dia da manifestação de Jesus Cristo. Primeira carta de São Pedro 1:7. Portanto, irmãos e irmãs, somos chamados a deixar que a palavra de Deus crie raízes profundas em nossos corações, fortalecendo-nos para enfrentar as dificuldades da vida, permanecendo fiéis ao Senhor. O terceiro tipo de terreno é o que está cheio de espinhos. Outras caíram entre os espinhos e os espinhos cresceram e as sufocaram, e elas não deram fruto. Marcos 4:7. Aqui Jesus nos fala das distrações e preocupações mundanas que sufocam a palavra de Deus em nossas vidas. Os espinhos representam as seduções deste mundo. Riquezas, preocupações materiais, prazeres temporários, que muitas vezes ocupam o lugar de Deus em nossos corações. Jesus não está dizendo que devemos abandonar nossas responsabilidades diárias ou que os bens materiais são maus em si mesmos, mas que devemos estar atentos para não permitir que essas coisas tomem um lugar central em nossas vidas. Como advertiu São Paulo, os que querem ser ricos caem em tentação, em laços e em muitos desejos insensatos e nocivos, que mergulham os homens na ruína e na perdição. Primeira carta de Timóteo 6:9. Nosso desafio é aprender a confiar em Deus e viver de acordo com a sua vontade, colocando em primeiro lugar acima de tudo. Somente assim conseguiremos viver uma vida de verdadeira entrega e serviço a Deus e ao próximo. Finalmente, Jesus nos apresenta o quarto tipo de terreno, o solo fértil. Outras sementes caíram em terra boa e deram fruto que brotou e cresceu, chegando a render 30, 60 e 100 por um. Marcos 4:8. Esse é o tipo de coração que acolhe a palavra de Deus com sinceridade, permitindo que ela penetre profundamente e transforme sua vida. Coração que se abre à palavra de Deus e a põe em prática torna-se frutífero. Fruto aqui não se refere apenas às boas obras visíveis, mas ao crescimento espiritual, à santidade e ao testemunho de vida que conduz outros ao encontro com Cristo. Jesus nos chama a ser como este solo fértil, onde a palavra de Deus não apenas é ouvida, mas vivida. Eu lembro das palavras de Santo Agostinho. A terra boa é a alma que escuta a palavra de Deus e a retém, não com o ouvido, mas com o coração. Não deixa que pássaros a roubem,
nem que os espinhos a sufoquem, mas a cultiva até que dê fruto. Esse é o convite do Senhor para cada um de nós. Cultivar a palavra de Deus em nossos corações, protegendo-a das distrações e permitindo que ela cresça e produza frutos em nossa vida diária. Amados irmãos e irmãs, esta parábola não apenas nos fala como devemos receber a palavra de Deus, mas também sobre como devemos viver nossa fé na igreja. O caminho de espiritualidade que Jesus nos apresenta é aquele que nos conduz a uma vida de comunhão, oração e serviço ao próximo. Na igreja somos chamados a sermos semeadores da palavra. Assim como o semeador lança semente, nós também devemos espalhar a mensagem do Evangelho através do nosso testemunho de vida. Isso implica a sermos uma presença viva de Cristo no mundo, anunciando o reino de Deus em nossas palavras e ações. Nosso caminho espiritual é feito de constante conversão. Devemos estar sempre dispostos a avaliar o estado do nosso coração e trabalhar para que ele se torne um solo fértil capaz de acolher a palavra e produzir frutos. A oração, a leitura das Escrituras, a participação dos sacramentos e o compromisso com a caridade são os meios pelos quais cultivamos nossa espiritualidade e avançamos no caminho da santidade. Como membros da Igreja, somos chamados a viver então uma vida de comunhão, ajudando-nos mutuamente a crescer na fé. Devemos ser instrumentos de encorajamento e apoio uns para os outros, especialmente nos momentos de provação. Como diz São Paulo, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraterno, preferindo-vos em honra uns aos outros. Romanos 12:10. Esta é a vida comunitária que Deus deseja à sua igreja, uma vida marcada pelo amor, pela acolhida e pelo serviço. Que possamos ser semeadores da palavra, testemunhando com a nossa vida a presença de Cristo no mundo e colaborando com o crescimento do reino de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levanta-se Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que o odeiam. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.